E aí, pessoal? Começando aí com o tiozão de novo, né? Pra alegar a galera. Véspera de prova. Pra quem não conhece, ó. It's always been. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Eu sei que todo mundo tá vendo o jogo do Grêmio com o Atlético, mas, né, prova, né, provicha. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Boa noite. Aí, o negócio da TV Senado tá bombando. Então, TV Câmara, né? Hoje tá uma beleza. Hoje tá quase aquele negócio, o começo do fim. E aí, Porto Alegre? Bom, pessoal, já vamos adiantando o conteúdo de hoje. Hoje a gente vai falar de crimes hediondos. Boa noite, São Luís, Recife, Goiânia. Hoje tá uma beleza, né? O Brasil inteiro, Juazeiro do Norte. Que é isso? Isso é longe daqui, viu? É bem longe. Piracicaba, Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, vou ficar aqui a noite inteira falando nome de lugar. Macapá também é longe. Bom, pessoal, tá sem áudio, é? Vocês não estão me escutando, não? Rio de Janeiro, então, ó, galera do Rio, hein? Poxa, então tá beleza. Então tem alguém que tem que aumentar o som aí, gente. Vamos lá. Vamos deixar o YouTube de lado. Você tá escutando música, pô? Não, o penal é fácil de amar. YouTube é mais fácil ainda, né? Bom, pessoal, vamos ao que interessa. Alô, Goianésia. Grande Goianésia. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de crimes hediondos, como eu havia dito para vocês. Eu falei um pouco sobre crimes hediondos com o pessoal, com a turma do delegado, quem estava prestando para delegado, e agora vou falar com vocês. Fala, grande mestre. E tem algumas coisinhas, umas diquinhas bobas que caem em prova, principalmente primeira fase, que não dá para errar em crime hediondo. Primeira coisa, sobre homicídio. Mas antes de falar sobre os crimes hediondos, vamos falar que lei é essa, né? A lei de crimes hediondos é a Lei 8.072 de 90. Na altura do campeonato a gente tem que saber que lei é essa. Lei 8.072 de 90. A Lei 8.072 de 90, ela traz alguns crimes. E o termo técnico para isso é etiquetamento. São etiquetados alguns crimes. Ok? Então a Lei de crimes hediondos etiqueta alguns crimes como hediondos. Crimes hediondos seriam aqueles que trariam um maior clamor social, que seriam asquerosos por natureza. E a gente, para começar a falar de crimes hediondos, a gente tem que entender que crime hediondo não é a mesma coisa do que crime equiparado a hediondo. Não se esqueçam, nunca na vida de vocês, tráfico de drogas, tortura e terrorismo. Mais uma vez, tráfico de drogas, tortura e terrorismo não são crimes hediondos. Tráfico de drogas, tortura e terrorismo não são crimes hediondos. Anota aí. Tráfico de drogas, tortura e terrorismo não são crimes hediondos. O artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, ele diz o seguinte, olha lá, para tudo. O artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal diz o seguinte, o TTT, o Triple T. Vamos lá, olha só. São insuscetíveis de fiança, graça, anistia, o tráfico, a tortura e o terrorismo, assim como os crimes hediondos definidos em lei.
Ou seja, o próprio artigo 5º, inciso 43, fala que o tráfico, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos. E aí a gente vai olhar lá na lei de crimes hediondos. Vamos olhar a lei de crimes hediondos. A lei de crimes hediondos traz um rol de crimes hediondos. Não traz o tráfico, a tortura e o terrorismo, mas equipara todos os seus efeitos àqueles crimes previstos na Constituição Federal. Então tráfico, tortura e terrorismo não são crimes? Não são. E eles gostam de fazer pegadinha com isso. Eles vão colocar lá numa mesma questão, numa mesma assertiva, várias questões, vários crimes que são hediondos, e no meio deles vai colocar a tortura, vai colocar o tráfico de drogas, e vocês vão cair com um patinho. Não vão mais. Porque tráfico, tortura e terrorismo não são crimes hediondos. Ok, vencemos essa etapa. Tráfico, tortura e terrorismo são crimes equiparados, assemelhados a hediondos. Muito bem, continuando. E qual é esse rol de crimes hediondos? Tá lá. Não vou. Já o pessoal tá mandando bem. Mandado constitucional de criminalização, é isso mesmo. No caso, expresso. Muito bem. Nós temos um rol, e o que é interessante a gente lembrar daquele rol lá? Eu sempre gosto de falar muito do homicídio. Tem muita gente que acha que o homicídio é crime hediondo. Não é bem assim. A gente tem que diferenciar. O homicídio simples é crime hediondo? Depende. O homicídio simples ele só vai ser crime hediondo se praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Se esse homicídio simples não for praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ele não é considerado hediondo. Todo homicídio é crime hediondo? Somente o homicídio simples praticado em atividade típica de grupo de extermínio é crime hediondo. Aí vem a perguntinha do mal, a perguntinha mais safada de todos os tempos. O homicídio qualificado é hediondo? Se a gente for lá olhar na lei, a lei de crimes hediondos, a lei 8.072/90, está lá falando homicídio qualificado. Dentre o rol de crimes hediondos está lá homicídio qualificado. Só que aí vem um peguinha. Aquele pega sacana, safado, sem vergonha, sem escrúpulos. Parece o nosso Congresso Nacional. O que ele faz? O que o examinador faz? Ele vai e pergunta assim: ok, segunda fase. Se a primeira fase perguntar se todo homicídio qualificado é hediondo, respondam sim, pelo amor de Deus. Mas se na segunda fase perguntarem para você se todo homicídio qualificado é hediondo, respondam não. Respondam não. Nem todo homicídio qualificado é hediondo. Mas por quê? De onde você tirou essa coisa louca? Simples. Segundo o STF, hoje uma jurisprudência já remansosa daquele tribunal, no caso de homicídio privilegiado hediondo, ou homicídio hediondo privilegiado, a hediondez, na verdade, o privilégio afasta a hediondez do crime. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente tem que lembrar de homicídio privilegiado. Quais são as 3 hipóteses de homicídio privilegiado? Aquele que mata por relevante valor social, ou seja, mata para atender um interesse coletivo. Aí vai aqueles exemplos idiotas, tipo o cara que mata o traidor da pátria ou mata o traficante do morro, o chefe do tráfico do morro. Outra hipótese de homicídio privilegiado seria aquele que mata por relevante valor moral. Diferentemente do relevante valor social, o relevante valor moral, o indivíduo mata para atender um anseio pessoal, um anseio próprio, não é um anseio coletivo. E esse anseio coletivo, esse interesse individual, ele está atrelado a um sentimento de piedade, de misericórdia. E o exemplo mais característico de homicídio privilegiado por relevante valor moral é aquele que pratica a eutanásia de um ente querido. Então ele está matando sim, matou, mas matou por um relevante interesse moral, atrelado, e a gente tem que lembrar que a doutrina exige isso, atrelado a um sentimento de compaixão, de piedade, de misericórdia. Muito bem, muito bem. E qual a terceira hipótese de homicídio privilegiado? Esse é o mais comum, principalmente para quem advoga. Advogado adora. E vocês vão adorar ele também, porque no júri é o que mais se pede. É aquele indivíduo que mata alguém sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a uma injusta provocação da vítima. Aquele indivíduo que mata alguém sob o domínio, 3 requisitos, sob o domínio de violenta emoção,
logo em seguida há uma injusta provocação da vítima. Ok, nós temos aí a terceira hipótese, homicídio privilegiado. É possível que o homicídio privilegiado seja qualificado? Pegar a esposa com outra. Eu não gosto desse exemplo, não, mas a doutrina gosta. Pegar a esposa com outra é um exemplo. Mas eu gosto de um mais característico, que eu gosto mais. Pensem, você é pai, a sua filha chega assim para você e fala: papai, o meu vizinho ali acabou de me estuprar. Você vai, com sangue nos olhos, vai lá no seu vizinho e põe fogo nele. Antes dele morrer queimado, você estraçalha ele. Então, ok, você pôs fogo e picotou o seu vizinho em pequenas partes. Esse homicídio é privilegiado? Ninguém vai duvidar, o cara estuprou a filha, claro. Mas esse homicídio é qualificado? Sim, eu empreguei fogo, matei ele por meio de fogo. Então é possível que o homicídio seja privilegiado e qualificado ao mesmo tempo. E a gente tem que lembrar que o privilégio ele tem uma natureza subjetiva, enquanto algumas qualificadoras possuem natureza subjetiva e outras natureza objetiva. Por exemplo, uma qualificadora de natureza subjetiva, motivo fútil, motivo torpe. Não é possível matar alguém por homicídio privilegiado e esse homicídio ser fútil ao mesmo tempo. Não tem jeito, não tem como. Não é possível que eu mate alguém por homicídio privilegiado e ele seja torpe ao mesmo tempo. Não tem jeito, não tem como. Porque é uma qualificadora de natureza subjetiva. Mas é perfeitamente possível eu matar alguém por homicídio privilegiado por emprego de fogo, por emprego de asfixia, por um meio cruel qualquer. Ou seja, é possível desde que a qualificadora seja de natureza objetiva. Qualificadoras de natureza objetiva são aquelas que tratam dos meios ou modos de execução do crime. Resumo da ópera: é possível o homicídio, sim, ser privilegiado e qualificado, desde que a qualificadora seja de natureza objetiva. Nesse caso, o Supremo entende que, mesmo sendo qualificado, essa qualificadora, esse privilégio, afasta a hediondez do crime. Ou seja, nós temos um homicídio qualificado que não será considerado crime hediondo. Se vocês responderem isso na prova, dessa forma que eu disse, o examinador vai beijar a sua prova, vai falar assim: meu Deus, onde estava esse indivíduo? Venha logo para cá, venha logo para cá. Muito bem, pessoal. Já dissemos um pouquinho só sobre homicídio. Vamos falar agora das consequências. E a gente tem que falar de algumas consequências que geralmente se repete, todo dia cai em prova. As principais consequências do crime ser etiquetado como hediondo. Primeira delas, a mais característica de todas, é o regime inicial de cumprimento de pena no fechado. O que eu disse? O regime de cumprimento de pena será inicialmente fechado. O indivíduo vai começar a cumprir a pena se cometer um crime hediondo no regime fechado. Olha a pegadinha. O regime é inicialmente fechado. O regime não é integralmente fechado. Ok? Já teve época de ser integralmente fechado. Hoje não mais. Hoje o regime de cumprimento de pena é inicialmente fechado. A gente não pode errar isso. Se o regime é inicialmente fechado, cabe progressão de regime. E quando é que a gente vai progredir de regime em se tratando de crime hediondo ou assemelhado? Simples. E aí é outra coisa que cai em prova, que cai toda hora. Se o crime não for considerado hediondo, não foi etiquetado como hediondo, para eu progredir de regime, basta eu cumprir 1/6 da pena. Entretanto, se esse crime foi etiquetado como hediondo, eu tenho que cumprir 2/5 da pena se primário e 3/5 se reincidente. Aí vem a questão: que reincidência é essa? É uma reincidência genérica ou é uma reincidência específica? E vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu sou condenado pelo crime de furto. Furtei uma galinha preta. Eu já denunciei gente pelo furto da galinha preta, viu, gente? Não pense que quem furta galinha preta não vai pro saco. Vai pro saco, sim. Eu depois vou explicar por que não é insignificância, tá? Nem tudo que é pequeno é insignificância. É preciso que o indivíduo tenha cometido um crime hediondo
esse crime hediondo tenha transitado em julgado, para que depois ele cometa outro crime hediondo e aí seja considerado reincidente específico, ou essa reincidência pode ser genérica. Ele comete um furto, esse furto transita em julgado e depois... Não, já tem um tempinho que a gente está brincando aqui, mas dá para pegar crimes hediondos. Esse furto transita em julgado e depois ele pratica um crime de estupro, que é um crime hediondo. Pessoal, cuidado, hein? Cuidado, hein? Hoje é majoritário e bem majoritário que essa reincidência não precisa ser específica em crimes hediondos. Exatamente. Ela é uma reincidência genérica em qualquer crime. A reincidência será específica quando se tratar para fins de livramento condicional, ok? A reincidência, para que o indivíduo seja considerado reincidente em crimes hediondos, basta que seja genérica. Qualquer crime, não é necessário que seja um crime hediondo ou assemelhado. Cuidado com isso, não errem isso na prova. Ok. Então, muito bem. 2/5, 3/5. Tudo bem por aí? Light, beleza. Qual a segunda consequência? Já falamos duas, né? Falamos que o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado. A segunda consequência, o indivíduo vai ter que cumprir 2/5 se primário e 3/5 se reincidente. E essa reincidência não é específica, ela é genérica. Não esqueçam. Não erra, gente, não erra. E a terceira consequência, essa aqui também é boa. Ó, esquece não. Prazo da prisão temporária. Todo mundo conhece a Lei 7960 de 89. A Lei 7960 de 89 é aquela lei que trata da prisão temporária. Essa lei da prisão temporária, ela tem alguns crimes específicos para ela. Nem todos os crimes admitem prisão temporária. Então, uma dica que eu dou para vocês, principalmente na segunda fase, se indagar que um indivíduo está preso temporariamente, olha lá na lei de prisão temporária se aquele crime admite prisão temporária. Nem todos os crimes admitem. São poucos, viu, gente? Ok. Então, nós temos um rol de crimes que admitem prisão temporária e nós temos um rol de crimes hediondos e assemelhados. Muito bem. Olha só, pessoal. Olha que interessante. A lei de crimes hediondos diz o seguinte, olha, se o crime for etiquetado como hediondo, o prazo de prisão temporária é de 30 dias prorrogáveis por mais 30. A lei de prisão temporária diz que para os crimes que lá se encontram, o prazo é de 5 dias prorrogáveis por mais 5. Ou seja, se o crime está somente na lei de prisão temporária, né, na lei 7960 de 89, o prazo 5 mais 5. Se o crime é hediondo ou semelhado, o prazo de prisão temporária 30 mais 30. Aí vem a perguntinha de primeira fase mais sacana, a segunda mais sacana da face da Terra. A lei de crimes hediondos, além de ampliar o prazo da prisão temporária, também ampliou o rol de crimes que admitem a prisão temporária? Sim! Por quê? Nem todos os crimes que admitem prisão temporária estão etiquetados como hediondos. A lei de crimes hediondos trouxe crimes novos que não estavam na lei 7960 de 89. E a lei de crimes hediondos, ao dizer que aqueles crimes admitem prisão temporária por 30 dias prorrogáveis com mais 30, além de prorrogar o prazo para esses crimes, prorrogou também os crimes que admitem prisão temporária. Grande professor Gustavo, brother, grande professor, amigo, gente boníssima. Bom, pessoal, não esqueça, então, a lei de crimes hediondos, além de aumentar o prazo da prisão temporária para aqueles crimes hediondos ou assemelhados, ampliou também o rol desses crimes. Lembrando, olhem para mim, abram o coração, o que eu vou dizer agora. Não errem na prova. O rol de crimes hediondos eu já disse isso para quem acompanhou minhas aulas, mas é sempre bom falar. Números clausos. O que é números clausos, gente? É um rol fechado, é um rol taxativo. Não é um rol exemplificativo, ou seja, não é um rol números apertos. Não é um rol números apertos, é um rol números clausos, um rol taxativo. Lembrar, como que eu vou lembrar disso? Como que eu vou lembrar na hora da prova o que é clausos, o que é apertos? Diquinha. O C do clausos
combina com T do taxativo, gente. Ó, C, consoante com consoante, vogal com vogal. Apertos combina com E de exemplificativo. Então, apertos, exemplificativo. Não dá para errar. Não errem. Na segunda fase, não vão lá escrever que o rol é taxativo, que o rol é exemplificativo. Não. Rasguem o latim. Rasguem o latim. Digam que o rol é números clausos. Olha só, o cara vai chorar quando ele lê isso. Fala, esse cara aqui é diferenciado mesmo. Esse aqui merece. Muito bem. Então, essa foi a nossa terceira consequência. Não esqueça do tal do números clausos, números apertos. Isso é legal, faz diferença. Outra coisa, próxima consequência, e é essa aqui, se eu for chutar, o que cai na prova é essa daqui. Artigo 394A do CPP. Novíssimo, tá light, tá na hora, acabou de sair, saindo do forno. O que fala o 394A do CPP? Os processos que apurem a prática de crimes hediondos terão prioridade de tramitação. Ou seja, crime hediondo tem prioridade de tramitação, gente. Não se esqueçam disso. Prioridade de tramitação. Essa vai cair. Questãozinha novinha, recente modificação legislativa, recentíssima. Vai cair. 394A do CPP. Eu aposto que vai cair na prova, 394A do CPP. Outra que eu aposto que vai cair, talvez na segunda fase. O que vai cair? Tráfico privilegiado. O STF entendeu em junho que o tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, não é crime hediondo, não é crime equiparado hediondo. O tráfico privilegiado não é mais crime equiparado a hediondo. Vai cair na prova. Depois vocês vão mandar um e-mail para mim falando: professor, eu te amo, porque caiu mesmo. Eu tenho certeza que vai cair. Tráfico privilegiado. Deem uma lida na decisão do STF. Ela é muito simples. A decisão do STF. Ela basicamente diz o seguinte: olha, o que está etiquetado como hediondo é tráfico de drogas. Lá não está etiquetado, não está falando tráfico privilegiado. Lá está falando tráfico de drogas e não tráfico privilegiado. É essa a fundamentação do STF. É se baseando justamente nesse rol, números clausos. Ou seja, o rol é fechado. E lá está falando tráfico de drogas, não está falando tráfico privilegiado. Só isso, pessoal. Acabou. Vai cair. Bom, pessoal, hoje é rapidão, né? Também, claro. Hoje não dá pra gente ficar, amanhã tem jurinho. Então vou me despedindo por aqui para ver o Galo tomar de 3-0 do Grêmio, né? Que beleza. E, gente, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E o tiozão na veia, hein? Quem quer passar. Sábado a gente vai fazer uma revisão zona de tudo. Que é isso? Deixa eu tentar feio aí. De tudo, principalmente parte geral. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre parte geral. Vou fazer, quem tiver como assistir, a aula é gratuita, sábado na Rede Júris, o dia inteiro. Vamos falar um pouquinho sobre parte geral e dar umas dicas sobre furto, sobre roubo, alguma coisinha sobre estupro. Beleza, gente? Grande prazer. O meu periscope aí é @LucianoMiranda. Me achem lá. E vamos que vamos. É agora. E o que eu disse aula passada, para quem estava aqui? Gente, aula passada. O que é hora de estudar? Lei seca. Não, eu quero estudar... Não falei caderno. Não falei resumo. Falei o quê? Lei seca. Beleza? Repitam comigo. Lei seca. Agora é hora de lei seca. Falou, gente? Bom, pessoal, grande abraço. Tudo de bom. Boa noite. E vamos que vamos. É isso aí.